Ni hao, querido e querido ouvinte. Hoje já começando em mandarim, temático aqui do episódio de hoje, tá começando o Estrangeiro. Esse que é o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse nosso encontro semanal para falar das principais notícias do mundo, sempre com uma visão popular, você já sabe, por isso que você tá aqui, por isso que você vem com a gente toda quarta-feira às 15 horas no horário de Brasília. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, todo alaranjado hoje. Mensagens subliminares. Rodrigo Durão, como é que tá, Durão? Ni hao pra você também, Lucas Stanislau. Pra você que tá vendo a gente aí, acompanhando mais uma semana de guerra, né? Quase mundial. E a gente continua aqui com nossa equipe de jornalistas, de correspondentes em vários países do mundo, os quatro cantos do sul global, na Rússia, Venezuela, China, Cuba, também no Haiti, os cinco cantos do sul global, né? Então, por favor, manda sua pergunta, sua mensagem. A gente está no ar no Spotify, no YouTube, enfim, nas redes do Brasil de Fato. E eu peço para você mandar suas perguntas para a gente. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Gente, vem fazer o programa com a gente espera seu comentário, sua interação, sua pergunta, também seu superchat, porque não, aqui pelo YouTube você consegue apoiar o Brasil de Fato. A gente também tem a nossa campanha do Apoia-se, né, apoia.se/Brasil de Fato. E também você pode fazer uma doação aqui pelo Pix, doe@brasildefato.com.br. Vem apoiar o jornalismo popular, o jornalismo independente, porque hoje a gente tem muito assunto. Lembrando que no final do programa tem o nosso tradicional, o nosso clássico Terra Plana, esse quadro que está dominando aí a podosfera brasileira. Ouvi muitas repercussões, viu, Durão? Do último Terra Plana aqui, o pessoal gostou muito. A gente teve uma audiência recorde no último episódio, esperamos Sim. superá-la no episódio de hoje. Sim. Mas o pessoal gostou muito e reagiu muito ao Terra Plana. Inclusive eu vi pedidos de episódios especiais de Terra Plana. Ô, louco. Que a gente já fez no ano passado, né? Não sei se vocês Fizemos, sim, no final do ano. O último episódio do ano foi um especial Terra Plana e o pessoal falou, não, vocês têm que fazer mais isso aí, então fica aí a recomendação, quem sabe, Mas, pra gente apostar nessa ideia. Eu acho uma ideia muito apostável. Mas me recorda a memória. Qual foi mesmo o vencedor do Terra Plana da semana passada? Eu não me lembro. Foi o Rodrigo Durão, né? Fui eu. Foi o Rodrigo Durão. Não, foi o Marco. Marco Fernandes venceu pros correspondentes. Eu acho que, inclusive, Marco foi o primeiro venceu, ponto dos correspondentes. A nossa produção, Letícia Holanda e Camila Samazzi, vão resgatar aqui pra gente já no ponto, mas Marco Fernandes venceu. A chamada sorte Tenho do principiante. 99,9% de certeza que Marco Fernandes venceu e me confirma agora que foi o segundo ponto dos correspondentes. Eu acho que o primeiro foi do Gabo. Exato. Se não me engano. E pra quem não conhece o Terra Plana, fica até o final pra descobrir o que é essa gincana maluca que a gente faz aqui toda semana no final do podcast. Mas antes, a gente tem que abrir o nosso tema de hoje, que de fato, como disse Durão, mais uma semana de guerra, o conflito contra o Irã continua, Estados Unidos e Israel continuam atacando a nação persa e o Irã continua respondendo contra bases estadunidenses na região e contra o território israelense. E hoje a gente propõe, Durão, uma discussão diferente. A gente propõe um ângulo específico para discutir esse conflito, essa guerra, que é de fato o papel que a China tem nesse conflito. Como é que impacta a China nesse sentido, nesse contexto atual? E o que a China de fato tem a ver, se pode, inclusive, incidir nesse conflito de alguma outra maneira? Porque a gente sabe que toda motivação por trás da Casa Branca, toda ação que o Trump toma na Casa Branca, tem mirado essa disputa com Pequim, e os ataques contra o Irã não são diferentes, né? A China é a maior rival geopolítica, comercial dos Estados Unidos, então é difícil não associar essas duas coisas, né? Muita gente pensou, quando começou o conflito, que agressão, né, contra o Irã, que a China poderia se meter, enfim, interferir mais no conflito. Mas é sempre bom a gente lembrar que a China tem uma doutrina, tem uma forma de pensar que ela não se mete em conflitos alheios. Ela não tem alianças militares. Ela tem parceiros, tem aliados, mas alianças militares não. Ela já vendeu armas para o Irã, já foi o maior fornecedor do Irã desde os anos 80. Nos últimos 10 anos deu uma parada, mas ultimamente vem disponibilizando o sistema o equivalente ao GPS, o chinês, o Baidu,
E alguns analistas dizem que a porta para o fornecimento de armas pode ser reaberta oficialmente entre China e Irã. Então, nesse programa, a gente vai avaliar, vai analisar um pouco a fundo o que a China pode fazer, o que a China está fazendo, qual que é a posição da China, por que a China é assim, por que o Irã é assim, né? A gente vai, vai analisar quais os papéis que eles podem desempenhar. E eu queria começar chamando o nosso convidado, Miguel Stedley, nosso historiador, para ajudar a gente a entender. É, Autor da casa também, né? autor da Editor do casa, Boletim Boletim Ponto, Ponto. claro. Fica o convite aí para acompanhar toda sexta-feira o Boletim Ponto aqui no Brasil, de fato. Eu queria começar perguntando para você, Miguel. A China tem interesses geopolíticos com essa guerra muito, muito sérios. A Rota da Seda, que é o principal instrumento geopolítico, a principal iniciativa exterior que a China tem, que é vender produtos, enfim, estabelecer comércio com outras partes do mundo, passa necessariamente pelo Irã. Tem uma ferrovia que escoa os produtos chineses para a Europa, que passa pelo Irã, que pode ser interrompida caso, enfim, alguma coisa a interrompa, um governo, enfim, contrário à China. Como é que você vê a posição da China nesse conflito até o momento? Hoje a gente está no 12º dia do início da guerra. Como é que você está avaliando até agora a posição chinesa? Olá, Lucas. Olá, Durão, os nossos ouvintes, os nossos espectadores pelo YouTube. Eu acho que a gente pode usar a resposta padrão. O que a gente está vendo sobre a China em relação ao Irã, mas também em relação à Venezuela, por exemplo, no começo do ano, ou em relação a conflitos com a Rússia, etc. Né? A gente tem a tradicional declaração questionando, né, da China, repudiando, etc. Tem ficado, pelo menos oficialmente, sempre limitada aos termos diplomáticos. Eu acho que a gente não deve esperar mais do que isso, não oficialmente. Né? Foi, de certa forma, também era um questionamento que nós fazíamos a população em geral, né, mais informada, etc., por que a China não intervia com mais força, por exemplo, em relação ao conflito na Palestina, em Gaza, enfim, né? Em primeiro lugar, a gente tem uma tradição chinesa, mesmo antes da Revolução, a gente olhar para os séculos passados, se a gente olhar para o século XVI, etc., né? É óbvio que a China se expande, se torna um império, mas ele é um império asiático, é um império dentro das suas fronteiras geográficas, com uma influência gigantesca, né, sobre o Pacífico, o Japão, o que a gente hoje chama de Japão, Coreia, em especial sobre o Sudeste Asiático, Vietnã, etc. Mas, de alguma maneira, sempre se limitou a isso. E se a gente olhar quais são os conflitos militares que a gente viu a China envolvida nos últimos 100 anos. Né? Quer dizer, teve a Guerra da Coreia, que foi arrastada, de certa forma, pela Coreia do Norte, né? Até numa armadilha, a gente pode dizer assim, né? Que arrastou a China e escapou a União Soviética, enfim, mas foi levada a isso no seu primeiro ano de revolução. Depois o conflito com o Vietnã nos anos 80. Né? Então, a China tem uma tradição de coexistência pacífica, de limitação ao seu espaço, etc., de não busca por essa confrontação, por esse conflito. Então, nós não podemos esperar da China no século XXI um comportamento de Guerra Fria, um comportamento como o da União Soviética. Não é esse tipo de influência, esse tipo de busca por influência militar, como a gente viu, como a gente vê dos Estados Unidos ou como a gente viu na Guerra Fria. A gente não vai ver esse tipo de comportamento pela China. Ou seja, Miguel, a China não tem um Comintern, né, que vai distribuir ali tarefas internacionais, vai buscar incidir em partidos, não há a reedição de um Comintern soviético, né? Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. A gente vê essa ideologia muito consolidada, essa é uma forma de pensar que não parece imutável, mas ao mesmo tempo a China fala que vai defender os seus interesses. Os interesses da China, ora bolas, é continuar escoando mercadoria via Irã. Defender. Existem linhas que a China determina. Isso não vai passar daqui.
Taiwan é Inclusive, uma delas, né? Então, como é que viver essa contradição? Não é uma dicotomia, uma contradição? inclusive o livre comércio, né, que tem sido uma pauta muito defendida pelos chineses, né, tá sendo muito, muito encampada essa batalha e tá completamente ameaçado pelo governo Trump, não só na guerra contra o Irã, mas em outras partes do mundo, com sanções, bloqueios, né? O Trump está impedindo o livre comércio. Isso é terra plana, né? Um É, pouco. totalmente, mas enfim. Mas aí, vamos pegar então, dando sequência, né? Bom, essa é a tradição geopolítica, Sim. diplomática chinesa, etc. Enfim, como é que a China hoje pensa esse momento? Quer dizer, há um conjunto de intelectuais, de pensadores, de estrategistas chineses que imaginam, assim como do lado dos Estados Unidos também, de que inevitavelmente em algum momento haverá um confronto, não sei se necessariamente bélico, mas se constrói isso também, de que mas se fala em 30, 20 anos, 50 anos, etc., inevitavelmente vai ter que haver uma disputa final, etc. A China não tem nenhum interesse em antecipar esse relógio, né? Não tem nenhum interesse em antecipar esse confronto direto com os Estados Unidos. Tanto que, se a gente olha o comportamento da China, tanto nos fóruns diplomáticos, tudo bem que às vezes no Conselho de Segurança você tem discussões mais acaloradas, mas vamos pegar um exemplo, né? O período da reforma do Banco Mundial, por exemplo, foi o primeiro ensaio de tentativa do que hoje a gente chama de BRICS, né? O grande problema que tinha ali, do Brasil, da Rússia, da Índia, com os chineses, estavam sempre muito pró-Estados Unidos e tentando evitar qualquer tipo de hostilidade, qualquer tipo de dimensão que fosse vista como um enfrentamento, uma hostilidade direta com o governo dos Estados Unidos, né? E outras situações que a gente tem visto também. Então há um movimento da China de não querer esse conflito, de não querer antecipar isso, de não postergar. Outra coisa é o exemplo que o Durão deu. Quando a gente fala de Taiwan, nós estamos falando de um território que pertence à China e que a China está cozinhando. Vejam, a China não tem força militar para iniciar um confronto com Taiwan ou conseguir por fora? Tem, né? Poderia, se fosse o Trump ao invés do Xi Jinping, certamente a gente já teria discutido isso, né? Xi Jinping invade Taiwan e sequestra o presidente e leva para ser julgado em Pequim, né? Mas não é essa a lógica geopolítica. Eles trabalham com uma lógica de paciência, de fervendo. Olha o tempo que eles levaram para recuperar Macau, Hong Kong, né, todos os outros territórios. Enfim, então, eu acho que o limite hoje é Taiwan. Né? Não se metam com Taiwan, não mexam com Taiwan. Agora, tem muito mais do que... Não é que tem muito mais do que o confronto entre a China e os Estados Unidos, é que não é apenas um confronto entre potências que a gente está falando aqui. Né? A gente tem um movimento dos Estados Unidos, e por isso o Irã é importante, por isso a Venezuela é importante, por isso o Trump foi eleito, etc. Tem uma luta feroz e agressiva dos Estados Unidos para impedir a mudança do modelo energético. Não é à toa que a COP30 foi um fracasso, né? É evidente que os Estados Unidos não está preparado para uma mudança de modelo industrial, ainda que ele seja hoje muito mais um parasita financeiro do que necessariamente a potência industrial que ele já foi, né? Mas ele depende desse modelo, ele depende do petróleo para sustentar o dólar. Não adianta a gente ficar sonhando com moeda de BRICS, imaginando alternativas, etc., enquanto o preço do petróleo for atrelado ao dólar, não existe desdolarização, né? Enquanto o petróleo for a matriz energética da indústria, também não adianta a gente pensar em desdolarização. Então, também é uma manutenção do mundo do status quo, esse enfrentamento com o Irã, né? E claro que pesa nisso também, além dos interesses geopolíticos que vocês já mencionaram, de barrar a ascensão da China, da influência chinesa sobre essa parte da Ásia, sobre o norte da África, que pesa o controle sobre os bens energéticos, etc. Também há a pressão que o Trump recebe da sua ala radical, da turma do Marco Rubio, etc., para ir atingindo peça por peça, né? Venezuela, Irã, e ele mesmo proclama o tempo todo, próximo é Cuba, né? Então, a gente até poderia dizer que hoje o Irã está se sacrificando também por Cuba. Se nós tivéssemos uma situação
de resolução imediata, como foi com a Venezuela, certamente hoje o tema do programa era Cuba. Eu ia te fazer essa pergunta depois, Miguel, mas já vou fazer agora. Quem está ganhando a guerra? A gente está no 12º dia. Você acha que o tempo, quanto mais durar a guerra, mais favorável é ao Irã? Porque desgasta os Estados Unidos, as munições israelenses, e ele tende a ganhar como aquele boxeador que ganha por cansaço do oponente, né? Você acha que a gente pode ver a situação dessa forma? Mas enfim, queria te perguntar, quem está ganhando a guerra no atual momento, nessa quarta-feira, na tua opinião? Eu acho que nessa semana quem está ganhando a guerra é o Irã. É verdade que a gente teve um momento de choque, né, de você ter a morte do líder supremo, de ter de novo uma demonstração de força. Agora, eu acho que vale um paralelo com a situação da Venezuela em janeiro. Né? Quer dizer, você teve uma demonstração de força dos Estados Unidos que imobilizou e paralisou o país e que obrigou a negociar nos termos dos Estados Unidos. Só um suicida ou mais idealista, ultra-esquerdista, etc., pode imaginar que a Venezuela tinha outras condições, dada essa situação, de negociar com os Estados Unidos em outros termos, ou que tem algum prazer sádico em arrastar os países para confrontos militares que eles não estão preparados e serão necessariamente derrotados. Então, se a ideia era algum tipo de martírio coletivo, havia algum caminho alternativo para a Venezuela. O que a gente está vendo com o Irã é que, primeiro, o choque inicial não foi suficiente para imobilizar e paralisar o país. Segundo, o Irã foi muito inteligente na sua resposta em atacar tanto bases dos Estados Unidos e outros países, quanto arrastar as monarquias árabes para o conflito. Né? Então, ele tem feito exatamente a tática que Israel fazia, né? De querer arrastar todo o Oriente para o seu conflito. Né? O Irã está fazendo a mesma coisa. Né? E está demonstrando uma capacidade bélica que não só uma capacidade bélica, mas uma recuperação de infraestrutura militar que não se esperava. Então, o fato do Irã não estar, depois de 12 dias, dizendo vamos negociar, vamos render, ou vamos encontrar aqui um novo líder supremo que seja aceitável, ao contrário. Né? Quando a escolha do novo líder supremo do Irã é uma sinalização de continuidade, de manutenção do regime. Né? Então, a gente também precisa levar em conta, eu mencionei isso no nosso programa sobre a Venezuela, o que tenha fracassado no plano dos Estados Unidos. Né? Então, de novo, a gente não teve nem Caracas e não teve inteira. Cadê as manifestações? Cadê a libertação? Né? Cadê as pessoas comemorando nas ruas, etc.? Você não tem isso. Você tem uma resiliência no conflito de uma nação que vem preparada por décadas de conflitos, de ameaças, etc., e que tem se mostrado resistente. O fato do Irã estar resistente e não tem o conflito e nem eles nessa negociação, para mim é um sinal de vitória. Os Estados Unidos não venceu, pelo menos não até agora, né? E isso das ruas, né, Miguel, tá no pacote básico do pacote de mudança de regime, né? Tá no script, tá previsto isso, né? Então você força com sanções, com bloqueios, vale a gente lembrar que Venezuela e Irã, são dois dos países mais bloqueados do planeta, né? Acho que só menos do que a Rússia. Hoje teve mais sanção da União Europeia contra o Irã. O Irã foi durante muitos anos o país mais bloqueado do planeta, e depois da guerra, né, Rússia e Ucrânia, a Rússia passou a ter esse privilégio, aí ocupou o pódio, no lugar mais alto do pódio, dos países mais sancionados. Mas Venezuela também enfrentou um bloqueio durante anos, desde 2014, mais ferrenho desde 2019, do primeiro governo Trump. Mas aí o script está feito, né? Você bloqueia, você sanciona, você piora as condições de vida da população interna, e ataca o governo diretamente nessa expectativa de que essa piora nas condições de vida gerem insatisfação, que gerem protestos, manifestações e tal. E vale a gente lembrar, Venezuela e Irã, dois países petroleiros, né? A Venezuela com as maiores reservas de petróleo do mundo, mas Cuba, nessa equação, perto de Irã e Venezuela, é um país empobrecido, né? Um país que não tem muitas reservas naturais, um país que não tem uma indústria pujante, um país que não tem uma commodity muito, né? Terra rara, exatamente. ouro.
E é, de fato, a joia da coroa do ponto de vista ideológico, né? Com Talvez aí, certeza. pra dobrar e vencer e derrotar a Revolução Cubana. A gente tá com uma audiência brutal aqui, eu queria aproveitar para ler uns comentários e pedir likes para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, ó, o E canal, Pix também, manda um Pix, Pix, gente. claro, doe@brasildefato.com.br, um superchat aqui pelo YouTube que não dói nada, é inofensivo, a gente gosta muito. Mas o canal C50 fala boa tarde, muito bom programa. O Vida Satori manda boa tarde a todos e diz: não sentar à mesa pode significar estar fazendo o jantar. Usa uma alegoria aí, ó, Opa, que que significa isso? fica para reflexão. Quer dizer que a China estaria preparando o prato principal enquanto todos estão ali com um garfo na mão, é isso? Exatamente, o assado Será? tá no forno aí, talvez, hein? O Urias diz, ó, tem comentário nas redes da morte do Netanyahu, procede essas informações. A gente falava, Urias, minutos antes de entrar no ar, como tá difícil buscar informação Exato. confiável. Tem muita coisa desencontrada. A gente falava que são 150 soldados estadunidenses feridos e não Feridos, mortos. oficialmente. Oficialmente, o número de mortes oficialmente são 7 soldados São 7 estadunidenses soldados mortos. mortos. Mas é isso, números desencontrados, informações E não desencontradas, não confiáveis. confiáveis. Então, aqui no Brasil de Fato, convido você a ficar ligado aqui e também no nosso site, que a gente sempre está checando 4, 5, 6 vezes mais as coisas, porque é isso, a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Então, Isso a faz gente tempo, é. tá tomando muito cuidado com informações desencontradas aqui. Ó, o canal Q5R também fala: a China tá certa, paciência e esperar o laranja ir embora. Em referência, claro, não à camisa do Durão, mas ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O Jabas, que tá sempre aqui com a gente, ó, a tradição estratégica da China é bem sucedida. Concordo. O problema é que o tabuleiro internacional está se tornando tenso. Existem os interesses da China que estão sendo confrontados pelo Trump. E ele completa: ó, bombardeiros do Irã atingiram a proximidade de onde morava ou mora o carniceiro de Tel Aviv. Deve estar falando, claro, do Netanyahu. Mas enfim, é bom a gente não pular para as conclusões. O Exato, Netanyahu até agora não está morto. exato. E a gente vai checar muito antes de dar uma notícia dessa. E outra coisa que a gente vai checar, o Joaquim diz aqui que o som do Durão tá baixo, a gente já Opa! tá checando isso daí, deixa com a gente. E o Jarbas completa que o Trump percebeu que o Irã não tem nada a ver com Venezuela, se acreditou na semelhança, então era um delírio. Eu quero aproveitar essa deixa aqui do Jarbas para voltar com o Miguel e te perguntar o seguinte, Miguel: se a estratégia do Trump desde o começo era mudança de regime, e a gente sabe que tem gente aí esfregando as mãozinhas já em relação a Irã, e tô falando do que se diz o príncipe herdeiro, né, do Shah Reza Pahlavi. Explica pra gente como é que era o Irã pré-Revolução Islâmica e pra onde, então, Washington queria retornar, que tipo de governo, que tipo de regime Washington gostaria de implementar no Irã, e como é que isso de fato feriria os interesses da China e os interesses dos países do sul global na região e em cooperação, né, como um todo. Como é que isso E- mudaria o tabuleiro, de fato, da região e da geopolítica do mundo? Olha, o Irã, pré-Revolução Islâmica, ele tem uma contradição, né? Porque ele era um país absolutamente moderno, muitas relações com a França, mas era um país. Bom, na verdade, muito antes da islamização, essa região, né, a antiga Pérsia, quer dizer, já era uma referência civilizacional. Né? A gente tem uma série de conquistas da humanidade que são desenvolvidas nessa região que tem um legado gigantesco e belíssimo para a humanidade, que isso fez parte da cultura, do DNA ali da sociedade iraniana, né? Então, uma sociedade bastante moderna. E aqui moderna eu não quero dizer em termos de aspas, democracia ocidental, etc. Estou falando em desenvolvimento tecnológico, em desenvolvimento cultural, né? Avançando o que essa sociedade já havia construído durante anos. Agora, o Irã ele passa por uma instabilidade política muito grande no século XX. Ela tem uma pressão muito forte, popular, organizada, inclusive com uma grande presença dos comunistas para uma derrubada da monarquia. Você tem uma reviravolta aí, e o sujeito que era chefe da guarda, dos exércitos, etc., se nomeia Shah e inicia uma ditadura, uma dinastia, etc., que é muito semelhante a muitas dessas que a gente tem nessa região da Ásia, né? Nessa região do Oriente, enfim, com polícias secretas, repressão, etc. Então, essa ideia de que o Irã respirava a liberdade
nos anos 70, etc., e é substituída por uma ditadura religiosa fundamentalista, ela não é verdade, né? Tanto que a ideia da derrubada das estátuas, tem um livro maravilhoso, eu me esqueço o autor, não sei se o Lucas e o Durão vão se lembrar, porque ele é um sobrenome impronunciável. O jornalista... Stephen Kinzer é Todos os Homens do Chá? Não, o Chá dos Chás, eu acho que no Chá do Brasil Chá. saiu pela Companhia das Letras, acho que até numa edição de bolso, né? É um jornalista polonês, até com muitas inclinações aí socialistas, se acusou anos mais tarde de ser um agente da KGB, etc., né? Mas foi um grande jornalista e ele cobre. Esse livro é o diário dele, antes da Revolução, os primeiros. E aí ele sai à noite para acompanhar essas equipes da população que ia derrubar estátuas. Então, muito antes da perestroika, muito antes do Iraque, etc., quem inventou a derrubada de estátuas foi a população iraniana, porque inclusive o Shah fazia estátuas dele, o Shah vivo, né? Fazia suas próprias estátuas e fazia assim o Daniel Vorcaro parecer mendigo em comparação aí com o que ostentava, Que né, em egotrip, viagem, né, etc. cara? Total, Mas, né? Miguel, é curioso isso, porque esse livro, Todos os Homens do Chá, foi um livro que eu li sobre como teve o golpe de Estado do Reza Pahlavi, a derrubada do Mossadegh. E o que me chamou a atenção nesse livro foi entender como a população do Irã, em 1950, 51, o Mossadegh governou acho que de 51 a 53, quando teve o golpe de Estado. Eles confiavam nos Estados Unidos. Eles confiavam no governo e pediram ajuda para os estadunidenses para ajudar o projeto de independência anticolonial deles, O né? inimigo era o Reino Unido, né? O inimigo é É, o imperialismo britânico, né? exato. E Naquele eles momento. pensaram, nós tivemos um inimigo comum. Os Uhum, britânicos foram nossos inimigos. uhum. Então é natural que nós nos unamos, né? E tomaram na cabeça, né? O primeiro chá, ele é empossado com o apoio do Reino Unido, né? E depois, como você já citou, ele se mantém com essas relações e que tem a ver também com o que eu falava agora da desdolarização, etc., com a presença dos Estados Unidos nessa região, em função do dólar, em função até... tudo isso vem casado com a Segunda Guerra Mundial, com a reorganização desses territórios que eram ou protetorados, ou colônias, ou áreas de influência da Inglaterra, que vão perdendo força e que os Estados Unidos vai estabelecendo acordos para controlar o petróleo, e acordos onde ele, óbvio, sai sempre, né, favorecido, enfim, e estabelece esse total controle, né? O livro que eu estava mencionando, agora eu encontrei aqui, Chá dos Chás, é Rizard Kapuscinski, saiu pela Companhia das Letras no Brasil, e é um grande livro. Também recomendo A Revolução Iraniana, daquela coleção da Unesp, sobre as revoluções do século XX, né, organizado pela Emília Viotti, também eu acho que é uma boa fonte para a gente entender, e até coisas mais pop, ainda que seja uma crítica ao regime islâmico, acho que quem leu a história em quadrinho e o filme Persépolis, né, eu acho que consegue ter uma dimensão tanto do que era o Irã antes, do que o que significou depois o governo do Shah apoiado pelos Estados Unidos. E outro livro que a gente pode recomendar que não é sobre isso, mas que perpassa por isso também, e pelo tipo de sociedade que o Irã tinha, é uma história popular do Terceiro Mundo, do Vijay Prashad, que ele fala justamente sobre essa ascensão, né, dos países do que depois foi chamado de Terceiro Mundo, e como os movimentos revolucionários comunistas, socialistas, culturais, foram sendo podados e perseguidos no Irã do governo do Shah, né? E depois, é claro que a gente tem a Revolução Islâmica, que acaba tendo a capacidade de canalizar essas energias, essa diferença. Não dá para a gente dizer que a Revolução de 79 ela é exatamente, na sua origem, uma revolução religiosa, etc. Mas ela se torna, e isso vira determinante para a governança do Irã nos anos seguintes, né? Isso é uma coisa que, aliás, Lucas e Miguel, também queria ouvir vocês. A gente pincelou um pouquinho, mas eu queria voltar nesse ponto. Os Estados Unidos têm um plano? Porque me parece pouco provável que uma saída lá Caracas iria acontecer. Não existe, aparentemente, pelo menos, uma predisposição a uma negociação,
uma capitulação de Teherã. Inclusive, queria trazer para a mesa também o elemento da religião, os xiitas, que veem como o sacrifício pessoal um dos alicerces da sua forma de pensar e de se relacionar com o sagrado, o eterno. Ou você luta e morre defendendo aquilo que você acredita, ou então você é vitorioso. Uhum. Esse é um dos alicerces da corrente xiita, do islamismo, né? Uhum. Ou seja, capitular é muito melhor você continuar lutando e morrer do que você ser humilhado. Claro. Então, a pergunta que eu queria botar na mesa para vocês é: tem plano? Não, claro. Qual que era a ideia de Washington ao fazer isso? Ou será que não tinha plano? Eles foram levados na conversa pelo Netanyahu e achando que ia demorar 2 ou 3 dias para resolver o assunto e fim de papo, vão partir para Cuba. Que eu ouvi vocês. Não, exatamente. Eu me lembro que no episódio passado, para quem não assistiu, tava aqui no estrangeiro com a gente citou o Tariq Ali, né, no livro dele, O Bush na Babilônia, quando ele fala que o desconhecimento puro e completo dos Estados Unidos quando invadem o Iraque, eles não sabem que esse território foi uma nação que resistiu à invasão mongol durante quase O um próprio século e Afeganistão meio, o nunca foi próprio conquistado. Afeganistão. E eu não me surpreenderia se a gente, de fato, se deparasse daqui a alguns anos depois, lendo os arquivos sobre essa atual guerra, que o Departamento de Estado não tinha a menor ideia do que significa o martírio para a cultura xiita. Inclusive, a gente publicou essa semana uma entrevista com a professora iraniana da Universidade de Teherã, que eu já resgato o nome aqui para vocês, porque não me está na memória aqui fresca, mas feita pelo Marco Fernandes, que é analista aqui do estrangeiro e articulista do Brasil de Fato. E ela diz exatamente isso. A expectativa de desmantelar o regime pelo assassinato do Ayatollah Ali Khamenei mostra a total ignorância da Casa Branca em relação aos xiitas. Porque o martírio, de fato, é o objetivo final. É algo, assim, completamente louvável e inclusive, recomendável dentro da heroização da cultura xiita. Agora, Inclusive, eu tô vendo, Lucas, o nome da Aham. professora é Setareh Sadek. A nossa produção tá falando que ela Ex leciona na Universidade de Teherã. Excelente. Camila e Letícia sempre aí com rápidas no gatilho. Obrigado, De olho pessoal. no lance. Mas, antes de passar a bola para o Miguel, só mais 2 elementos para a gente ver se a gente consegue, pistas, né, de onde qual que é o plano dos gringos, né, dos Yankees. O Trump, quando ataca o Irã, diz assim: "Olha, em 4 semanas a gente vai resolver isso aí, 4 ou 5 semanas a gente vai resolver isso aí, levar a paz não só para o Irã, mas para todo o Oriente Médio". E aí depois quando, o Irã rapidamente se organiza, né, reorganiza sua burocracia estatal e escolhe de fato um sucessor para o Ayatollah, ele diz assim: "Eu não estou de acordo, eu queria, opinar, e escolher o líder, É. que vai suceder o Ayatollah". Não, isso a escolha do filho do Khamenei é inaceitável. Então, de fato parece, até publicamente, até pelas discordâncias que Pete Hegseth, Marco Rubio, Trump vem tendo publicamente, né, em declarações públicas, eles se contradizem, eles, se desdizem entre eles, então tá de fato, uma coisa muito confusa. Mas queria ouvir também os palpites e as análises do Miguel sobre esse tema. Se de fato, Miguel, a Casa Branca tá perdida, ou tá saindo como eles planejaram. Olha, eu não quero ser aqui o palestrinha das dicas culturais, mas eu acabei me lembrando de mais uma durante a nossa Manda, conversa. Miguel. Manda ver. Por favor. Não sei se vocês conhecem um livro do Tim Weiner chamado O Legado de Cinzas. É uma espécie de uma biografia da Ciel, catata, um tijolo, Uhum. e é um cara liberal, de direita. Ele está, no fundo, no final do governo Bush, reclamando do que virou a CIA, tipo, enfim, né? Mas quando você olha essa história gigante da CIA, eu fui criando uma convicção, eu quero dizer isso para vocês, sem nenhuma anedota, assim. De maneira geral, os Estados Unidos não entendem nada fora das suas fronteiras. Eu estou falando sério, assim. Não sei se vocês já viram turista americano na Europa. Assim, o cara tá lá em Paris, tá em Barcelona, tem não sei o que e tal, mas ele tem que ir no McDonald's. Ele não consegue comer algo que seja fora do. E eu acho que o Trump, de certa forma, ele encarna essa incapacidade, assim, né? Eu me lembrei do livro porque uma das coisas que o livro menciona era o equívoco que a CIA tinha na época, em 79, em relação. Eles não foram capazes de prever a Revolução de 1979, assim como quando estoura a Revolução dos Cravos em 75 em Portugal, o embaixador americano estava de férias, ele não fazia a menor ideia
que havia a possibilidade. Então, eles têm um profundo desconhecimento por qualquer país, e eu incluiria inclusive o Canadá aí, o México, mesmo nas suas fronteiras, eles não conseguem compreender absolutamente o outro de maneira geral. E quando eu falo desconhecimento, vai desde aspectos religiosos, como vocês mencionaram, a questões culturais, a mesmo princípios políticos e situações geográficas, assim, tanto que a gente vê, assim, nós estávamos comentando, né? Bom, a enrascada que eles se meteram no Iraque, a enrascada que eles se meteram no Afeganistão, mas a enrascada histórica é o Vietnã, Não, né? E a gente pode, né? Ou se a gente pensar o escândalo Irã-Contras da década de 80, né? Quer dizer, achar que poderiam derrubar a Revolução Sandinista através de mercenários. De certa forma, eles não entendem Cuba, senão teriam buscado outras formas, né? Eles estão espremendo Cuba pelas sanções há mais de 60 anos e tem sido ineficiente. E, de certa forma, jogando em outra proporção, eles não entendem o Brasil. Porque quando o Trump fala das tarifas, vejam, em menos de 30 dias você tem o Trump falando das tarifas num free Jair Bolsonaro, para 15 dias depois o Lula é o melhor amigo dele. Né? Não é só a capacidade de... Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo aqui. Né? Ou de que esse tipo de pressão não surtiria efeito, ou em que altura que estava o processo do Jair Bolsonaro, etc., que tarifa nenhuma ia soltar ele. Né? Era uma coisa que soou ridícula e que, na verdade, impulsionou o governo brasileiro. Quer dizer, então, esse tipo de incapacidade de análise e desconhecimento, e que vem junto com a soberba e com o fato de ter um arsenal militar incomparável, isso leva os Estados Unidos a se meterem nesse tipo de situações como essa. Quer dizer, por isso que eu insisto que o Irã está vencendo, porque a única forma dos Estados Unidos ter sido vitorioso é se nós estivéssemos falando agora de um outro governo no Irã. E nós não só não estamos falando, como o Irã diz que não é o Trump que vai escolher, como não foi ele que escolheu na Venezuela, como não tem nenhuma perspectiva disso acontecer a curto prazo. E não, Tanto que não está na pauta. não só não tem mudança de governo em Teherã, mas como o Irã continua mandando míssil tanto para Israel como para os outros países do Golfo, né? As retaliações não pararam, né? O Irã está respondendo. Não pararam, são retaliações feitas de dispositivos móveis, né? Então fica mais difícil para serem neutralizadas. E assim, vamos lembrar que é um país que no primeiro dia de agressão perdeu 180 crianças num ataque extremamente cruel a uma escola de meninas, de garotas. Então, assim, é um país que tá, de fato, em luto, né? Machucado, dolorido, uma agressão completamente covarde e brutal, que agora o Trump tenta culpar as próprias forças iranianas, né? Tentando dizer que foi um ataque errado, que foi um erro das forças militares iranianas, o que nada indica até agora que tenha sido isso, que de fato... Outros ataques também, inclusive contra a Turquia. Exatamente. Existe indícios de que os mísseis que atingiram o espaço aéreo turco não foram disparados pelo Irã, mas sim... Que rolou o temor de que poderia envolver até a OTAN, né? Exato, a Turquia é um membro da OTAN e poderia acionar a cláusula, né? Sim, agora, rapidamente, só sobre isso que o Miguel traz, do desconhecimento, do despreparo dos serviços de inteligência e estatais dos Estados Unidos, né? Eu morei na Venezuela durante 2 anos, né, há algum tempo, e a Venezuela, a gente sabe que desde 99 vive uma experiência que busca o socialismo, que se diz esquerda, que diz que está em busca no horizonte socialista de uma transição socialista, né, com o governo Chávez. E isso foi desde 99. Em 98, Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, foi até Caracas. A gente sabe que os Estados Unidos e Venezuela tinham acordos amplamente, né, difundidos na área petroleira e tal. E Bill Clinton, num discurso ali que deu em frente ao Panteão Nacional ali em Caracas, apertou a mão do presidente Rafael Caldeira, o presidente venezuelano, disse em espanhol: "Todo está chévere em Caracas, todo está chévere em gíria em bom venezuelano, né? A gíria venezuelana, tudo tá legal aqui na Venezuela." Depois ele disse: "Não, aqui vamos ter 100 anos de parceria, Venezuela e Estados Unidos juntos pelos próximos 100 anos." Menos de um ano depois, Chávez estava eleito e o projeto socialista começava o governo na Venezuela, né? Então, de fato,
não é só no Oriente Médio, né, que os Estados Unidos E não entendi faz nada, né? apostas erradas, Mas eu né? fico me perguntando se o Clinton ainda lembra disso, né? Ele não lembra nem que encontrou o Jeffrey Epstein. Exatamente, tá com a memória ruim, né, Pois é, o companheiro Bill, né? Bill que fuma, mas não traga. Olha só, o que eu lembro bem aqui, Durão, se o Bill Clinton lembra disso, não sei, mas o que eu lembro bem é que a gente tá com uma audiência sensacional, então eu quero lembrar ao querido e querido ouvinte pra fazer um apoio aqui pelo YouTube, mandar um superchat pra gente, continuar a interação aqui com a gente, que tá demais o chat hoje, tá com contribuições muito boas, e quero aproveitar essa pausa aqui pra te convidar a se tornar um apoiador do Brasil de Fato, e é muito simples que você faz isso, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato, ali você vai encontrar várias faixas de assinatura, né? Com vários valores, eu tenho certeza que algum deles deve caber no seu bolso, no seu orçamento, e vai fazer uma diferença enorme aqui, brutal, para a gente fechar o mês e continuar a fazer o nosso jornalismo de qualidade, uma visão popular do Brasil e do mundo. Então acessa apoia.se/Brasil de Fato e vem construir esse projeto popular com a gente de comunicação, de jornalismo, tanto do Brasil quanto do mundo. E também tem outras formas de apoiar, né? Já disse aqui do Superchat, que é muito indolor, é rápido e é fácil para você, querido ouvinte, mas também a gente tem o Pix, no doe@brasildefato.com.br. Você pode fazer uma contribuição pontual aí do valor que você quiser, que eu tenho certeza que deve aí caber no seu orçamento, o valor de um cafezinho, de um pão de queijo, de um pão na chapa, e vai fazer uma diferença muito grande aqui pro nosso orçamento e pra nossa continuidade aqui do nosso trabalho na Rádio Brasil de Fato. Rodrigo Durão. Eu queria ouvir vocês a respeito do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz está sendo uma peça fundamental desse xadrez, né? Exatamente. É a grande aposta do Irã para melar os planos ocidentais de resolver o negócio rápido. Passa 20% do óleo e do gás consumido no mundo por aquele lugar, tá perto, é uma linha de água que passa na parte sul do Irã e que por lá escoada toda a produção petroleira dos países do Golfo, Emirados, o Kuwait, Omã. E o Irã já afundou 4 navios petroleiros que por lá passavam. Vocês acham que é viável manter isso daí, manter essa estratégia de ferir a economia mundial via impedir a passagem desse petróleo por Hormuz? Quanto tempo o Irã conseguiria manter isso? E se o preço do petróleo vai chegar nos $200, como se especula, né, que seja o plano do Irã, para que torne a situação insuportável para Washington, para Tel Aviv, e que eles sejam obrigados a falar: não, pera lá, vamos dar um passinho para trás porque a situação está difícil demais. E tem notícia fresca sobre isso, né? Sobre o preço do barril de petróleo e a regulagem do mercado internacional, mas eu quero ouvir o Miguel sobre essa questão petroleira energética, mas eu vou cobrar um pedágio aqui, Miguel, antes de passar a bola, porque anteontem, se não me equivoco, na segunda-feira, o Irã declarou ao mundo, né? Países europeus, países árabes, países asiáticos, países latino-americanos, qualquer país do mundo. A gente está aqui à disposição de vocês para liberar a passagem por Hormuz, desde que vocês rompam relações com Israel. Então, jogou ali de fato, Fritando. aquele que era treta, né? Mas jogou de fato um poder de barganha, né? Deixou evidente o poder de barganha que o Irã tem sobre o Estreito de Hormuz e tá usando legitimamente como uma arma de guerra a localização geoestratégica que tem ali, o controle que tem sobre o Estreito, né, Miguel? O que você acha dessa questão petroleira energética? Eu acho que é mais um sinal daquilo que eu dizia de que o Irã está vencendo. Porque, veja, o Durão falou, 4 navios foram atacados. Os 4 que não meteram a ordem do ninguém 1000 parados. 4 resolveram desafiar o Irã e terminaram bombardeados. Ele tem sido bem sucedido nessa estratégia. Não sei se vai conseguir levar o petróleo a $200, enfim, né? Mas ele já está gerando as consequências. Né? Isso já está. Então, tem sido bem sucedido nessa tática, né? Nessa estratégia. Então, eu acho mais uma prova da capacidade de causar outros danos aos Estados Unidos e a Israel
que não fosse necessariamente só bombardear Tel Aviv ou Uhum. Jerusalém, etc. E que, inclusive, do ponto de vista, como você citou, geopolítico, né? De dizer, bom, é É. claro que os países não vão romper com Israel necessariamente, etc. Uhum. Mas a propaganda está feita e está devolvendo. Exato. Olha, essa situação só está acontecendo porque nós somos Sim. atacados pelos Estados Unidos e por Israel. O recado foi dado, querem né? a solução, vocês têm que pressionar eles. É isso. Aliás, até queria chamar a atenção. A gente fez na semana passada uma reportagem. Afinal de contas, né, Lucas? O tema do programa é a China e o que a China tem a ver com esse conflito. Uhum. Nessa reportagem, a gente explica como os ataques ao Irã não devem botar em risco a segurança energética chinesa. A China tem outras formas de conseguir o seu petróleo, principalmente pela Rússia, e tem reservas, e busca uma diversificação da sua matriz energética, usando outras formas que não o petróleo, o carvão, por Sim. exemplo, que é produzido por lá. Então, nesse ponto, se a ideia tivesse sido atacar a Rússia, a China via o fim do fornecimento iraniano do petróleo para a China, a estratégia não funcionou muito bem. Outros países, principalmente a Europa, seriam muito mais afetados por esse fechamento, principalmente a Europa por causa do fim da chegada do gás, Uhum. que chega, o caso do Catar, que chega na Europa. Então, nesse aspecto, a China não foi tão prejudicado por essa guerra, até o momento, né? Mais um tiro pela culatra aí pra Washington, né? A gente tá com umas instabilidades na conexão do Miguel, mas queria só ver se ele tá ainda na linha me ouvindo bem. Pedir pra ele aí, pra gente ir encerrando esse primeiro bloco do estrangeiro, Miguel, antes de a gente partir pra nossa tão aguardada gincana do Terra Plana. Já que se a gente assume a sua hipótese, né, de que o Irã tá vencendo o conflito, pós-conflito, dá pra gente desenhar um rearranjo internacional? Como é que você espera que, depois desses primeiros choques, né, desses primeiros enfrentamentos bélicos, como é que você espera que fique o tabuleiro ali na região e mais especificamente entre esse foco que a gente está discutindo hoje, né, entre Washington e Pequim? Eu acho que nessa em suspenso, porque não resolve, né? Quem está querendo uma mudança do cenário ali é os Estados Unidos. Ele não vai conseguir fazer isso, pelo que nós estamos percebendo até aqui. Então, eu acho que permanece essa situação de barril de pólvora em suspenso, assim como não resolveu em Gaza, etc. Nós vamos ter permanentemente essa ação, a menos que a gente tenha uma situação que alguma bomba iraniana liberte o povo israelense, eles têm um novo governo e se livrem da ditadura do Netanyahu. Mas eu acho que vai permanecer nesse desenho em aberto no Oriente, mesmo na China, como também tem permanecido em aberto na América Latina pós-Venezuela, por exemplo. Exato, Né? exato. É como a gente chamou a atenção, não tem plano. Então, o plano, o que era? Submeter, ordenar, ter um novo protetorado. Não funcionou. Qual é o plano B? Não sabemos. Exato. Né? Então, volta para o estágio anterior de tensão. Olha só, o canal Q5R manda aqui: os partidos comunistas do Irã, Israel e Estados Unidos soltaram nota conjunta condenando a agressão do Trump. Importante isso, ele pontua. E o Jarbas aqui fala que não é só petróleo, tem a Rota da Seda também. Como a gente disse lá no comecinho do episódio, Jarbas, a gente discutiu essa questão da importância do Irã e da região para o projeto do Cinturão e Rota, né? Como chamam os chineses, né? Essa nova Rota da Seda. É o projeto do Belt and Road, né? Do Cinturão e Rota. De quebra tem outra questão, a questão nuclear do Irã, né? Só isso também, né? Apenas isso, né? Apenas isso. É curioso a gente ver que a guerra tem 12 dias. Uhum. Há 12 dias atrás, isso era a justificativa. Exato. Acabar com o programa nuclear iraniano. Que, segundo os gringos, estava enriquecendo para poder fazer a bomba, né? Estava quase lá. Exatamente. Estava a um passinho. Exatamente. Eles tinham que agir muito rapidamente. O que eles fizeram? Eles mataram a pessoa que era o maior... a pessoa que mais impedia o Irã de desenvolver um programa nuclear militar, que era o Ali Khamenei. O Khamenei era tido como moderado nesse quesito nuclear, né? Ele decretou um decreto religioso, uma fátua, em 2005, proibindo o Irã. Não podia ser mais claro que isso.
Exato, proibindo religiosamente o Irã de buscar uma arma nuclear. exato, Agora não tem isso. Vai exato. convencer o Irã que agora não vale a pena ter um programa nuclear bélico, E olha né? só, Durão, Ou qualquer outro país. como aqui no estrangeiro a gente promete, a gente cumpre. Eu disse que tinha notícia fresca sobre o mercado petroleiro. Antes da Opa. gente partir para o Terra Plana, só lembrar que saiu há poucos minutos antes de a gente entrar no ar, a Agência Internacional de Energia prometeu, concordou, né, em liberar 400 milhões de barris de petróleo para regular o mercado, regular os choques, os impactos que podem ser sentidos com essa interrupção ali do fluxo do Estreito de Hormuz, né? Então é de fato o Ocidente aí se mobilizando Sentiu. para sentiu, exatamente. Obrigado, você resumiu em uma palavra a notícia. E com esse resumo, eu quero pedir a nossa vinheta maravilhosa, bombástica aí, craque de bola, pra gente brincar na nossa gincana Terra Plana. Por favor, Adilson. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. Quero dizer que tomei uma bronca aqui no ponto eletrônico. Marina Ortega, você sabe que a gente te ama aqui, Marina. Não é a Dilson DJ, nossa Dilson que solta a vinheta, é Marina Ortega. Marina aqui, ó. Nosso pedido de desculpas pra você. Não vê essa Justiça mulher, seja Lucas feita no meio. Stanislau. Ou tomei uma bronca aqui, então tem que revelar esses bastidores aqui. Tomei a bronca justa, bronca bem dada, e aqui assumindo meia culpa aqui. Martirizado que estou aqui perante toda a audiência, pessoal. Quem soltou a vinheta? Marina Ortega. É isso Que aí. fique claro até o final. Não que a Dilson Oliveira seja menos importante aqui nas picapes, né, Dilson? Mas também Marina Ortega soltou a vinheta. Vamos lá, gente. Pra quem não sabe como é que funciona o Terra Plana, né? Cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana aqui. E quem vai escolher quem merece o troféu? Mostra aí, Durão, o troféu. O nosso querido Opa. objeto de desejo. Nossa Feito pela coqueluche aqui da... inteligência natural, nada artificial, o troféu. O troféu Terra Plana, porque único. afinal de contas, querido ouvinte, a realidade tá cada vez mais terraplanística, né? Eu sou o Terraplanista, campeão, não sei atual como é que campeão, diz né? isso. Eu preciso de uma camisa com esse... Você é o atual campeão, Durão. Você é o campeão de 2025. Exato. Defendendo meu título aqui. Esse cinturão aí que tá sendo disputado em 2026. Então, já que você é o atual campeão, comece os trabalhos, abra os trabalhos. O que você traz pra gente essa semana? Lucas Stanislau, de quem a gente não falou hoje? Ih... Faz tempo. É uma figurinha Eu carimbada. ia falar Xi, mas não foi do Xi. Do Xi a gente já falou, Já né? falamos do Eu ia meter um Xi. Xi. A gente teria que falar necessariamente de Milei quando o assunto é terra plana, Javi. né? Javi. Javier Vas Milei. falar de Javi. Javier Milei. E, na verdade, é um guru econômico, também economista Javier Milei, que anda tripudiando em cima do sofrimento da população argentina. A gente sabe que foi aprovada recentemente uma reforma trabalhista escravista pelo parlamento lá em Buenos Aires, que, entre outras coisas, aumentou a carga horária de 8 horas de trabalho por dia para até 12. O trabalhador podendo receber, inclusive, dinheiro, não em dinheiro, em serviços, em bens, enfim. Saco de batatas. Saco de batata, uma massagenzinha nas costas. Troféu Terra Plana. Enfim, o céu é o limite, né? Assim, no meio disso tudo, chegou esse Salvador Di Stefano. Não sei se tem algum parentesco aí com o Alfredo Di Stefano, grande jogador do passado argentino. Camisa 10 do Real Madrid, craque de bola, né? Amigo do Franco, né? Francisco Franco. Craque na bola, né? Porque na política Não, é um horror. era um péssimo. Mas o Salvador Di Stefano foi num programa de TV e disse assim: olha, se você não arruma trabalho em Buenos Aires, muda. Você não tem que ficar morando em Buenos Aires para sempre. Você pode ir para outros lugares, pode ir para os rincões da Argentina onde existe trabalho. Ou seja, imagina você receber esse conselho. Muda da sua casa, muda da sua cidade, muda desenraiza, né? Vai morar longe. Como um brioches, né? Como um brioches. Mas você lembra quando a gente trouxe o Luiz Caputo, aqui o ministro da Economia do Milei, que falou assim que a gente o índice de inflação na Argentina tinha saído e o que tinha puxado o aumento era vestuário, né? E ele foi questionado sobre isso, ele falou, não sei, eu não compro roupa na Argentina, eu sempre compro roupa fora do país. Eles conseguem ser mais gabinete do brutais ministro do do que a Milei gente é aqui no esse, Brasil, né? Que gabinete é esse do Milei, né, cara? Meu Deus do céu. Impressionante, parece algo totalmente anacrônico, assim, como um brioches, Maria Antonieta absolutista, né, cara? Eu não lembro qual foi a integrante do governo Milei que disse que os argentinos deviam se acostumar a não fazer 3 refeições por dia. Era um exagero,
não é tão ruim dormir com Cara, fome, como né? assim, né, meu? É incrível. Da escola de ninguém passa fome no Brasil, né? Tem um monte de pé de manga, né? É da mesma escola, né, cara? Bom, a gente podia ficar lembrando aqui vários impropérios aí dessa galera, mas o Antes seu é disso, esse aí, né? O meu Então, é esse aí. vamos procurar emprego em outro lugar, Vamos então, né? procurar emprego onde tem emprego. É, E você, Lu? diretamente de 1933 pra 2026, né, cara? É chocante com a nazificação sei lá. Muito bem, a gente sabe que Donald Trump apronta muito, né? O republicano que tá ameaçando a extinção da humanidade. E essa semana ele lançou uma nova iniciativa. Para você que gosta de nomes jocosos, iniciativas abstratas, ele lançou o Escudo das Américas. Escudo das Américas. Convidou os parças latino-americanos aqui, os presidentes latino-americanos que são mais afinados ideologicamente com ele. Então lá foram Javier Milei, Daniel Noboa, presidente do Equador, Santiago Peña, presidente do Paraguai, Bukele. o nosso querido Bukele, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, nosso querido presidente panamenho também, né, que permitiu o uso de bases militares dos Estados Unidos para ameaçar o Caribe, né, Venezuela e Colômbia. Foram todos lá, essa turma toda reunida ali, Puxa saco. ali em Washington para lançar essa nova iniciativa que diz a Casa Branca para combater o narcotráfico, para combater o crime organizado. Inclusive abram o olho, né, com esse desejo de declarar organizações criminosas no Brasil como terroristas, né, e pavimentando um espaço para intervenção estrangeira e ferindo nossa soberania. Matéria muito boa no site Brasil de Fato essa semana pela Beatriz Ramos. Recomendo muito a leitura. Mas então estavam lá todos reunidos, a turma toda reunida, e a gente sabe que na América Latina a língua mais falada é o espanhol. E nos Estados Unidos se fala o inglês. E ali o Trump com os seus parceiros ali reunidos, elogiando o Marco Rubio, que é de ascendência cubana, né, filho de cubanos que fala muito bem espanhol, disse: olha, o Marco fala espanhol, eu não tenho tempo para aprender a maldita língua de vocês. Então, eu fico... É um fino E também, aqui a gente né? tá vendo aqui o videozinho com a legenda, né? Pra quem tá assistindo no YouTube, consegue ver ali, legendado claramente, ele tá dizendo que não vai aprender a maldita língua de vocês. Então, eu depois dessa, não me surpreenderia mais o nível de capacho que conseguiria chegar à direita latino-americana, a direita pitianque latino-americana, né? A nível Europa, né? Quase igual à Europa. Miguel Stedley, camarada, obrigado por essa participação estelar aqui no Estrangeiro. Não, você não tá na geladeira. Não tá na geladeira, Miguel. Não tá na geladeira. Te convidaremos Nem na frigideira. mais vezes aqui. Queremos você mais vezes no Estrangeiro. E para quem vai ser o voto, por favor, hoje decidindo aqui a disputa na bancada por esse cobiçado troféu. Olha, Lucas, eu vou votar em ti, mas eu acho que tu tem que dividir com a produção, porque no exato momento que tu estava relatando, apareceu ali para quem está assistindo no YouTube o encontro dos trumpistas periféricos. Então, Bom demais, bom demais. A produção jogou do seu lado, o VAR ali te ajudou nessa, mas é impossível, né? O cara falar um negócio desses no meio da reunião e os caras continuarem sorrindo e acenando. É um grau de capachismo muito grande, então merecido. É quase como bater continência, né? Bater continência para a bandeira americana. Exatamente. Ou pro John Bolton, né? Vocês se lembram do encontro do John Bolton, sim, né? Sim. A gente é pioneiro nisso, a né? gente já era capacho antes de ser moda, né? Mas valeu, disputa sempre acirrada na terra plana e eu acho que nós estamos na frigideira, né, Durão? Porque é só conflitos e só temas quentes aqui no Estrangeiro. Tá faltando um tema mais... Ô, Miguel, vai ter Copa do Mundo, bicho. Aí vai ser quente também, né? Pra caramba! Pra caramba. Me chame pra essa, né? O Irã já disse que não vai. Pois é. Exatamente. Já tem consequências geopolíticas. Mas valeu, tô sempre à disposição. Prazerzão enorme estar no Estrangeiro. Obrigado, Miguel Stedley. Aqui, ó, o troféu essa semana vai para Lucas Stanislau. Olha lá. Segue o líder. Segue o líder. Nossa, abriu dois já? Esse ano é nosso, hein? Esse ano é nosso. Com Hernan Crespo ou sem Hernan Crespo, esse ano é tricolor, não quero saber. Rodrigo Durão, obrigado, viu, por mais um episódio maravilhoso aqui. Estamos aí até quarta-feira que vem, às 3 da tarde. Para o que acontece de mais importante no mundo. E esperamos você, querido ouvinte, para mais um episódio do Estrangeiro.
na quarta-feira que vem, às 15 horas. Até lá, fica agora com o BDF Entrevista, na sequência aqui na Rádio Brasil de Fato, no YouTube do BDF. Peraí, deixa eu ler a ficha técnica. Manda ver, é na sua voz. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, escrito e apresentado com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do switcher de Marino Ortega, identidade visual de Rafael Canoba, do Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Damonise Ravena e Lucas Stanislau, com coordenação de redes sociais de Rafaela Cury e direção executiva de Nina Fidelis. Meus queridos, minhas queridas, até semana que vem. Um abraço!